Cantemos juntos. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegremos o Senhor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite com muita alegria. Louvamos a Ti, Senhor. Não há outro Deus como o Senhor é. Ninguém tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. O nome eterno está acima de todos. A Ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber. Pois todo vem de Ti e está em Tuas mãos. Oferecemos o que de Ti já recebemos. Então louve! Glória e honra ao Rei. Levantar as nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei. Levantar as nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de Ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de Ti.
Te louvamos. Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite, que Deus possa estar te abençoando poderosamente mais uma noite que Ele nos concede, para podermos orar, podermos conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Temos aí conversado nas quartas-feiras sobre a questão do que você precisa para esse 2022, né? Qual realmente aquilo que nós necessitamos para poder ter um ano diferente, podemos pensar assim? Um ano onde, se o Senhor já nos direcionou em 2021, nos demais anos que já se passaram, que em 2022 possa ser muito mais intenso. E só que quando nós pensamos na direção de Deus sobre as nossas vidas, às vezes nós precisamos tomar muito cuidado, senão nós romantizamos muito. Achamos que agora as questões nós vamos andar nas nuvens, que as coisas vão acontecer. Às vezes a gente fica muitas vezes esperando a vontade de Deus. Ah, se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Nós ficamos muito nessa fala. Se Deus quiser vai acontecer, se Deus quiser vai acontecer. Mas nós nunca tomamos uma decisão ou realmente trazemos essas questões de uma forma prática. E eu creio que o que nós precisamos fazer é trazer a vida com Deus de uma forma mais prática para as nossas vidas. Pensar nela numa rotina mais prática, assim como um trabalho. A gente vai para o trabalho, nós sabemos o que precisamos fazer, pelo menos a grande maioria. Não, hoje vou fazer isso, fazer aquilo outro, preciso resolver aquilo outro. Então, muitas vezes nós criamos uma agenda para isso, uma agenda do que precisamos fazer durante o dia, uma agenda do que precisamos fazer durante a semana. E por que não fazer assim também no nosso relacionamento com Deus, no nosso dia a dia com Deus, entender aquilo que nós precisamos agir. Então, nós já viemos falando nas últimas 2 quarta-feiras, primeiro da questão de começar. Precisamos começar. Existe coisas que precisamos começar, às vezes não sabemos por onde, começamos por coisas pequenas, como vamos pensar numa caminhada, quero participar de uma maratona, não dá para esperar o dia e simplesmente ir lá, não, a gente vai começar a treinar, mas eu nunca fiz, então a gente vai começar, como pensando aqui de uma forma mais prática, é aquela ideia de irmos para uma academia, às vezes nunca frequentamos uma academia, e vamos então, sabe que lá começa poucos quilos, e ali você vai fazendo e gradativamente você vai aumentando até chegar a uma estrutura muito maior da que você começou. Mas precisa começar. Mas não é simplesmente o fato de começar. Existe o fato também que, para que isso aconteça, eu preciso parar algumas coisas. Para que a academia funcione, como é o exemplo que eu usei inicial, precisamos também parar algumas coisas. Devemos tomar cuidado com algumas outras. E assim a nossa vida com Deus. De repente, parar e pensar, o que verdadeiramente eu preciso começar? Ler a Bíblia? Como ler a Bíblia? Começa com o Novo Testamento, com um livro menor, com um livro que de repente chama mais atenção, busca algum assunto que te interesse. Então, mas precisa começar. Mas eu não consigo ler 10 capítulos por dia. Ok, 5 também não. Leia 1. Precisamos começar. Ao mesmo tempo que precisamos parar. Porque sempre que nós começamos algo, paramos outro. Sempre que nós, até esse dia eu estava vendo isso, falando, sempre que eu escolho algo, eu também, sempre que eu tomo uma decisão de uma escolha, eu tomo a decisão de não escolher outras coisas. Vamos viajar. Então, quando eu escolho ir para um lugar, eu estou escolhendo não ir para um monte de outro lugar. De repente, eu escolho o que eu quero almoçar hoje, ou que eu vou almoçar hoje não, né? Já almocei, né? Mas, de repente, eu escolho o que eu vou jantar. Eu deixei de escolher outras coisas. Eu escolhi até mesmo não ficar sem jantar. Ou se eu escolho ficar sem jantar, eu escolhi deixar outras coisas. Então, sempre que nós escolhemos uma coisa, automaticamente rejeitamos tantas outras coisas. Então, toda escolha, escolha e rejeição, elas estão praticamente juntas, porque sempre que escolhemos, rejeitamos. A ideia de começar é a mesma coisa. Sempre que nós decidimos começar algo, automaticamente estamos também decidindo em parar outras. Então, para que eu possa ter um tempo para ler a Bíblia, para que eu possa começar a ler a Bíblia, eu preciso parar
de fazer algumas coisas que eu faço naquele horário. Vamos dizer, você escolhe ler a Bíblia das 7 da manhã às 8. Todo dia você tira 1 hora para ler a Bíblia. Então, naquele momento, com certeza, você estava fazendo outras coisas. Então, você está escolhendo parar de fazer aquelas coisas. Eu começo, eu paro. E a gente parar para pensar que sempre eu só consigo começar quando eu paro. Então, são algumas coisas que nós precisamos colocar muitas vezes isso na ponta da caneta, na ponta do lápis, escrever. Eu vou fazer, e isso funciona, de realmente falar, não, olha, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo. Então, é uma agenda, é um compromisso. E isso vai funcionando nas nossas vidas, isso vai nos direcionando, isso vai nos dando um norte. Então, eu preciso, primeiro, decidir o que eu vou começar. E como eu coloquei há 15 dias atrás, se não me falha a memória, comece com algo pequeno. Comece com algo que você sabe que você vai conseguir fazer. Não tem como falar, não, eu vou ler a Bíblia toda em um mês. Você consegue. Se você ler 40 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em 30 dias. 30 dias. Você lê a Bíblia toda em 30 dias. Mas você não vai conseguir. De repente você fala, olha, eu vou ler a Bíblia toda. Você fala, será que eu vou conseguir? Então por que não determina algo menor? Não, eu quero ler o Novo Testamento. E você vai começando. E com isso, automaticamente, você para tantas outras. E quando nós começamos umas coisas e paramos outras, nós ficamos com alguns desafios. O desafio de muitas vezes de permanecer. Porque às vezes, e olhando até mesmo para a minha vida, a gente vai avaliando algumas coisas, que às vezes não é difícil começar. E também às vezes não é difícil parar algumas coisas. Às vezes nós fazemos isso, nós começamos e muitas vezes começamos até bem, vamos na caminhada boa, direcionando, guiando, buscando, então nós não temos dificuldade às vezes de começar. Como também às vezes nós não temos dificuldade de parar algumas coisas. Eu vou parar. Sabe onde está a nossa maior dificuldade muitas vezes? É permanecer, é ficar. É ficar naquilo que realmente nós decidimos fazer. É realmente ter a permanência, como no livro que eu coloquei, acho que eu apresentei na semana passada, Direção Divina, ele vai colocar isso no 3º capítulo dele, tu fique. A ideia de ficar, a ideia de permanecer. Mas muitas vezes é muito mais fácil desistirmos. Às vezes é muito mais fácil abrir mãos. Muitas vezes é mais fácil ir embora. E com isso eu começo a pensar em alguns personagens bíblicos, que a gente pensa que muitas vezes para eles era muito mais fácil ter desistido, era muito mais fácil ter aberto mão, era muito mais fácil ter largado, era muito mais fácil ter ido embora. Mas eles escolheram permanecer, eles escolheram ficar. E quantas coisas, já parou para pensar? Quantas coisas se de repente hoje, na idade que você está, na estrutura que você está, se você tivesse insistido um pouco mais, tivesse lutado para permanecer um pouco mais, ficado um pouco mais, tivesse tido um pouco mais de paciência, esperasse um pouco mais, será que não teria sido? Porque de repente começou bem, de repente começou a caminhada legal, de repente algumas coisas que era necessário parar, parou. Às vezes isso até aconteceu, mas veio a situação que não permaneceu. Quando surgiram os problemas, nós preferimos ir embora, preferimos desistir, preferimos abrir mão. Porque todo ano, se nós pararmos para pensar, nessa época a gente vê esse tipo de mensagem. Mensagem motivacional, que esse ano vai ser diferente, que vai ser assim, que vai ser assado. São tantos cursos para um ano diferente, são tantas palavras, né? Tantos dias de oração, 12 dias de orações para 12 meses abençoado, né? Semana profética, tudo isso é válido, não tenho nada contra isso, eu acho isso maravilhoso, acho isso tremendo, tremendo. Mas isso nós começamos, nós tomamos algumas atitudes, nós começamos algumas coisas, determinamos, colocamos alguns pensamentos bons, então tomamos a direção de parar algumas coisas, mas e a questão de permanecer? Às vezes não há essa insistência, essa persistência. E nós precisamos nos preparar para isso. Nos preparar para não desistir. Por mais que a situação seja difícil. Quando as pessoas que mudam de emprego, mudam de casa, mudam da igreja, por situações que lá na frente perguntam, por que eu fiz isso? Não entendi por quê. Se de repente eu tivesse respirado um pouquinho mais, deixa eu dar uma respirada, né? E vou analisar com calma. Vou analisar friamente, vou esperar mais um pouco e mais um pouco,
Vou persistir. Até quando? Até quando precisamos persistir? Até quando você ter claramente a direção divina. Porque é muito fácil, as pessoas hoje, nós temos às vezes isso, né? Eu ouço muito isso. As pessoas falam com muita facilidade, não, eu sinto uma direção de Deus para isso. Só que a mesma direção que ela sente, depois ela sente para desistir, fica um vai e volta, começa muita coisa e não termina. E é algo que muitas vezes nós precisamos corrigir nas nossas vidas. Eu olho muitas vezes para a minha vida assim, porque começa uma coisa, percebeu que está dando certo, vamos para outra já, vamos ver se aqui dá. A gente vai vivendo uma vida, um ministério, uma vida profissional, uma vida de relacionamentos, de tentativas, e nunca de persistência, nunca de resistência, nunca ser resiliente. A gente desiste muito fácil. Então, um dos personagens que eu pensei nisso, que o livro vai tratar e a gente começa a pensar mais seriamente, foi Ruth. Não era muito mais fácil Ruth ter desistido de Noemi? Não era mais fácil Ruth ter aberto mão e ela tinha tudo ao seu favor? Ninguém condenaria ela se ela tivesse feito como a sua cunhada fez, ido embora. Ela tinha o conselho. Olha quando nós lemos no capítulo 1, no versículo 15, pensando assim, olha, disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde queres que morreres, morrerei, e eu aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouve, se outra coisa não seja a morte que me separe de ti. Lembrando do contexto que Noemi já tinha aconselhado a sua cunhada a ir embora. E a cunhada depois ali insistiu um pouco, mas com a insistência dela, ela falou, não, realmente, então, vou embora. Já que ela está falando, né, acho que é o melhor. Então ela tinha a bênção da sua sogra para ir, lembrando todo o contexto. Noemi perde seu marido, depois perde os 2 filhos, e agora a única coisa que resta para ela era voltar para sua terra. Voltar para sua terra para quê? Para mendigar. Porque naquela época a mulher não tinha acesso a trabalho. As mulheres eram alimentadas pelo seu marido, e quando o seu marido partia, pelos filhos. E quando o marido e os filhos morriam, assim como aconteceu com Noemi, ela se tornava mendiga, um nível abaixo do escravo. Porque o escravo ainda tinha alimentação, ela tinha que ir para a rua pedir. E foi o que aconteceu. Então ela voltou para a sua cidade, voltou para o seu povo, para ser, né, ali uma pendente. E Ruth decide com ela. Ruth decide, não, olha, eu vou ficar com você, eu não vou partir, eu não vou abrir mão. E aí você já parou para perguntar por que Ruth fez essa decisão? O que leva ela a tomar a decisão, não, eu vou ficar com você? Onde ela tinha a bênção de todos, ninguém criticaria ela. Ela poderia pensar, poxa, mas eu vou com Noemi, eu seria mais um peso. Ela não pensa em tudo isso, ela pensa, não, eu vou ficar. E será onde, de repente, nós estamos sendo tentados a ir embora e a palavra do Senhor é para fique, fique. Porque muitas vezes o mais fácil é ir embora. Mas será que é a direção de Deus? Porque muitas dessas coisas, de repente, quantos não olharam para Ruth e falaram, mas que mulher meia, tanta cabeça, a mulher tem problema. Em vez dela ir viver a vida dela, vai para o seu povo, vai para Moab ali, fica com seus parentes, vai arrumar um novo marido, vai construir novamente a sua vida. Porque hoje, quando nós olhamos para Ruth, poxa, que maravilha, porque nós já sabemos toda a história. Mas imagina se a história para só até aqui. Se nós não temos o relato do final disso, como que ficaria a nossa mente? Que decisão absurda, né? Que decisão inconsequente dessa mulher. Não tinha lógica ela ter feito isso. Ser mais um peso para sua sogra. Né? Não, ela decidiu em ficar. E a pergunta que eu faço é, por que ela decide ficar? Por que ela decide ficar? Sabemos que depois ela volta, né, para a cidade de Noemi. Ela volta para Judá, juntamente ali com o seu povo. Volta para Belém de Judá. E sabemos que tudo o que acontece com Boaz, o que Boaz faz, é a mesma pergunta. O que levou Boaz a ser misericordioso? Será que foi só a história? Então são algumas coisas que nós precisamos pensar, que quando Ruth está decidindo ir com Noemi, quando Ruth está decidindo em ficar com Noemi, ela não está decidindo simplesmente em ficar com Noemi. Ela está decidindo a seguinte questão, olha, eu não tenho mais deuses, agora eu tenho um Deus,
porque o teu Deus é o meu Deus. E a direção que o Senhor está me mandando é ficar com você. A decisão que o seu Deus, que agora é o meu Deus, está me mandando é ficar com você. É isso que eu vou fazer. E é isso que nós precisamos, porque com certeza no decorrer dessa semana, se já não tivermos, poderemos ter situações a qual nós precisamos tomar uma decisão. Situações a qual nós precisamos escolher. Decisão a qual nós precisamos em rejeitar algumas coisas. E qual é a base? Qual é a base? Qual é a base das escolhas? Qual é a base das não escolhas? Qual é a base de querer algo e rejeitar outras? Qual tem sido a minha base para escolhas que eu faço? Isso faz toda a diferença, porque isso já vai conduzir a minha vida. E já vai me levar, peraí, quais as decisões que eu preciso tomar? Quando as decisões sérias vier, qual vai ser a minha base? A base de Ruth foi Deus, porque ela diz no versículo 17, olha, onde quer que morreres, morrerei. E aí serei sepultada. Ela continua, faça-me o Senhor o que bem me aprouve, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ela coloca a vida dela nas mãos do Senhor. O Senhor me faça. O Senhor age, o Senhor move. E para isso, com certeza, nós hoje precisamos buscar conhecer mais do Senhor. Precisamos buscar ser mais sensível à voz. E como ouvir a voz do Senhor? Através da sua palavra. Através da sua palavra que nós vamos ter mais sensibilidade de ouvir e te dar direção. E de saber a hora de ficar e saber a hora de partir. De saber a hora de pegar e de saber a hora de soltar. De saber a hora de começar alguma coisa e saber o que precisamos parar. Um outro personagem que eu penso é Neemias. Por que Neemias escolhe ficar com aquele povo? Neemias estava no conforto do palácio. Neemias estava em toda aquela situação. Não tinha. Ele poderia, de repente, ter movido um povo, né, dado ideia, falou, eu tenho uma boa ideia. Uma boa ideia. Qual que é a boa ideia? Ah, não, a boa ideia, olha, o povo precisa de ajuda. Olha, eu levanto tudo que é necessário. Eu levanto a carta do rei, levanto aí uns soldados, levanto todo o recurso necessário. Eu faço a minha parte, você vai lá e faz? Por que ele não fez isso? Mas ele falou, não, eu vou lá. Ele faz todo o trajeto, ele faz todo o processo de estar com esse povo, de assumir com esse povo. E nós temos muito claro no livro de Neemias, que Neemias diz que a boa mão do Senhor era com ele, que a boa mão do Senhor abriu porta junto ao rei, abriu porta em várias situações. Mas da mesma forma que o Senhor abriu mão, do outro lado também teve os empecilhos, teve um Sambalate, teve um Tobias, teve tantas pessoas que vieram contra para dificultar a situação. Será que Neemias não poderia ter pensado, será que Deus quer que eu fique aqui? Mesmo diante dos problemas, mesmo diante das questões, Neemias entendia que a mão de Deus estava sobre a vida dele, que Deus o queria ali. Que Deus o queria ali, junto ao seu povo, na construção dos muros. Por um tempo Deus quis ele no palácio, agora um tempo Deus quer ele lá na linha de frente, batalhando, guerreando com o povo, fazendo os muros, com a mão, com a ferramenta, com a outra a espada. E a questão que nós precisamos olhar, será que aonde nós estamos é verdadeiramente aonde Deus quer que nós estejamos? Muitas vezes nós não vamos ter isso muito claro. Por isso, como eu disse no domingo, né, no culto que nós fizemos virtual, que existem muitas coisas que nós não conseguimos sozinhos. O gerar confiança a cada dia não é algo que nós conquistamos sozinhos. Porque muitas vezes Deus está agindo nas nossas vidas e nós não conseguimos ver. E aí quem está conosco, quem caminha conosco num discipulado, numa mentoria, numa parceria, não sei o nome que você dá, numa cobertura, alguma coisa desse tipo, consegue ver, olha, mas olha como Deus está te abençoando. E mesmo na hora de desistir, na hora de abrir mão, na hora de abandonar, nós temos uma palavra mais consciente da parte do Senhor. Olha, não é. Nós temos pessoas a qual Deus vai direcionar para que nós não venhamos desistir. Porque nós não temos dúvida. Assim como Neemias tinha plena convicção da boa mão de Deus sobre a vida dele, da boa mão de Deus agindo, abrindo portas, movendo, direcionando, guiando, os problemas veio. As situações difíceis aconteceram, teve as tribulações, as dificuldades vieram.
Mas isso não foi uma base para ele entender que Deus o havia abandonado. Pelo contrário, Deus continua comigo e eu vou continuar a caminhada. Eu vou continuar fazendo, eu não vou desistir. Eu vou ficar aqui, eu vou permanecer aqui. Eu vou lutar até o fim para ver a ação e o mover de Deus. Então nós sabemos também que as dificuldades surgirão. A própria Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. O que cabe a nós é ter bom ânimo. E como ter bom ânimo? Como ter bom ânimo? Porque assim, eu sempre coloco, né? As provações virão. Ninguém pode dizer que não vai. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, vai haver tribulações, dificuldades, situações, dias ruins. Nós vamos viver as 4 estações do ano. Não tem para onde fugir. A não ser que morremos. A não ser que morremos. Partimos para a glória. Mas enquanto isso, vamos ver as estações. O que cabe a nós é nos preparar para cada uma delas. No dia de calor, uma roupa mais leve, um ventilador, um ar-condicionado, mais água. O dia do inverno, se agasalhar um pouco melhor, fecha um pouco mais a janela. A gente vai se adaptando. A gente vai se adaptando de acordo com cada estação. Na primavera, curtimos um pouco as paisagens, que são lindas. A gente vai agindo. No outono, quando éramos crianças, eu gostava de soltar uma pipa, empinar uma pipa. Nós vamos nos adequando. E assim nós precisamos. E para isso, nós sabemos que vai acontecer. Sabemos ali, no meio do ano, depois de maio, já começa o frio, já começa a nos preparar. Já começamos a nos preparar. Então, como nós sabemos também na nossa vida, precisamos também criar em nós bom ânimo. E o bom ânimo da parte de Deus só vem através da tua palavra. Só vem através da comunhão. Só vem através da adoração. Só vem através de olhar para outros irmãos e ver o que Deus está fazendo. E poder com outros irmãos testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Porque assim como Neemias, assim como Ruth, através da decisão deles, a vida não foi mais fácil. Através da decisão deles de ficarem ali, de permanecerem ali, de ficar firmes, de continuar a missão, não foi uma decisão fácil e não quer dizer que as coisas se tornaram mais tranquilas. Pelo contrário, os dois lados teve provações. Ruth teve os seus momentos, Ruth correu risco. Correu os seus riscos em toda a situação, mas ela permaneceu. Ela decidiu ficar, porque ela sabia que Deus estava ali. Ela sabia que a mão de Deus estava ali. A mesma situação com Neemias. Neemias olha e decide ficar. Decide batalhar. Decide permanecer ali com aquele povo para lutar, para guerrear. Ele toma uma decisão. Decisão a qual ele entende que Deus estava direcionando. As coisas melhoraram? Não sei. Parece que não. Foi lá no final, quando os muros já estão construídos. Mas as lutas vieram. E assim é a nossa vida. Não é só uma questão de começar algumas coisas e não é a decisão de só parar outras. Há consequências, há direcionamento de permanecer, de ficar firme, e para isso precisamos avaliar. Para isso precisamos pensar assim, peraí, o que eu estou escolhendo, será que eu tenho a direção de Deus em relação a isso? Por isso que nós precisamos pensar em uma coisa para começar e uma coisa para parar, assim, né? Uma coisa para começar e uma coisa para parar. E o princípio disso é orar e entender se é essa a direção que Deus está me dando. É isso que verdadeiramente Deus quer para a minha vida. É aqui que Deus vai me direcionar a cada dia. Eu quero te convidar nessa noite a pensar um pouco nisso. A buscar de Deus isso, se realmente é essa a visão que Deus está dando. Porque sempre vai ser mais fácil desistir. Sempre vai ser mais fácil abrir mão, abandonar, ir embora. Sempre vai ser mais fácil. Porque sempre o ficar, o continuar, o persistir vai ser algo mais difícil. E de repente pessoas vão dizer, você é doido, vai continuar com essa situação ainda? Vai permanecer nisso ainda? Olha, no seu lugar eu já teria desistido. Imagina se pessoas tivessem pensado assim de nós. Em momentos que falhamos, em momentos que erramos, se pessoas tivessem desistido de nós, se chefes que tivemos tivessem desistido de nós, imagina se o seminário que eu estudei tivesse desistido. Quantas situações? E olha que eu estudei num seminário por 3 anos, 100% com bolsa. 100% bolsa. Imagina se eles tivessem em algum momento, e errei, falhei em alguns momentos. Imagina se eles tivessem desistido. Ou se nos momentos de dificuldade eu tivesse desistido. Quantas coisas hoje nós daríamos?
Se eu tivesse insistido um pouco mais. Nós já temos muita história. Se eu tivesse, né? Se naquele tempo eu tivesse investido, se naquele tempo eu tivesse poupado, se naquele tempo... Hoje, como diz o bom mineiro, não adianta mais chorar o leite derramado, mas dá para eu cuidar para que o leite não se derrame mais ainda. Dá para eu cuidar para que realmente cuidar um pouco mais desse leite, cuidar um pouco mais do dia de amanhã, cuidar um pouco mais do ano de 2022 e persistir e permanecer e só sair quando eu tiver a plena convicção que eu tenho a direção de Deus. Que esse ano de 2022 seja verdadeiramente, não só agora no início, mas a cada instante, um ano onde você sinta a direção de Deus. A direção para parar, a direção para começar, a direção para largar, a direção para ficar, a direção para ir embora. Porque é aí que Deus vai estar movendo. Porque não existe melhor lugar, não existe lugar melhor para estar que no centro da vontade de Deus. Pode estar sendo um momento de prova, pode estar sendo o pior momento das nossas vidas, mas se Deus está nos direcionando, nós estamos no melhor local. Então, o melhor local para estar, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Foi assim com Jesus. O melhor lugar para Jesus estar foi no Getsemane. O melhor lugar para Jesus estar foi na cruz do Calvário, porque ali era a vontade de Deus. Tanto que ele dizia, Pai, seja feita a tua vontade. Era o melhor lugar. Era um lugar de gostoso, um lugar de glória, um lugar onde ele estava se divertindo, onde estava havendo festa. Não. Era um lugar de dor, era um lugar de choro. Mas ali estava no centro da vontade de Deus. E Deus o honrou. E Deus o honrou. Foi assim com Neemias, que com certeza não foi fácil, difícil. Assim com Ruth, com Paulo, com tantos outros nós podemos mencionar. Jeremias, Abraão, José, tantos homens e tantas mulheres da Bíblia que decidiram permanecer, decidiram ficar no centro da vontade de Deus. Não foi fácil, mas era o melhor lugar para estar. Que nessa noite então possamos pensar nisso. Amém? Deus abençoe teu coração. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos continuar pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê da tua direção. Nos dê, ó Pai, do teu guiar, para que possamos ter plena convicção que estamos no centro da tua vontade. Fazendo o teu querer. Nós não queremos, ó Pai, ficar na nossa vontade. Não queremos ficar naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo. Queremos ficar no centro da tua vontade, onde realmente o Senhor tem para nós. Porque o nosso desejo, ó Pai, é que a nossa história seja contada, uma história a qual venha glorificar o teu nome. Não há outra intenção em nós, não há outra vontade em nós. Então, Pai, que o Senhor possa continuar derramando o teu poder, derramando a tua graça, manifestando com o teu querer sobre as nossas vidas. Nos abençoe, ó Pai. Sabemos que às vezes começamos bem, sabemos que às vezes nós conseguimos parar alguma coisa, mas às vezes temos dificuldade no permanecer, no ficar, no continuar firme no propósito. Precisamos da tua ajuda, precisamos da ajuda do teu Santo Espírito, ó Pai. Então nos contempla, nos abençoe e nos dê, ó Pai, da direção do Senhor para que possamos a cada tempo e a cada momento viver o teu querer, a tua vontade, a tua graça. É que eu quero orar ao Senhor e agradecer a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus possa continuar te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus, tendo aí um restante de noite, né, na presença do Senhor. E alguns avisos aí que eu quero deixar com os irmãos é que nesse próximo final de semana nós voltamos, né, com as nossas atividades normais. Então teremos o nosso culto pela manhã às 9h30, às 10 horas teremos a nossa escola bíblica dominical presencial, também no nosso templo. À noite teremos o nosso culto. O que a gente tem colocado, a gente tem visto aí como tem aumentado essa questão, essa onda gripal, né? Tanto do vírus, do Covid, vai juntando um monte de coisa aí que a gente fica até com medo, né? Quem de repente tem aí nos últimos dias indo ao postinho ou algum lugar tem visto o quanto tá cheio. Então nós vamos retornar com os nossos cultos, né? Domingo é o local de estar na igreja, não tem outra forma. É o local que nós gostamos de estar. Não somos igreja só quando estamos no templo, mas faz parte, né, do ser igreja, estar na igreja no domingo. Mas o que nós temos colocado, e vamos pedir para os irmãos da casa, vamos ser bem cuidadosos. Eu sei que os irmãos já têm sido, nós não temos nenhum tipo de situações para falar a respeito dos nossos cultos, né? Os irmãos têm sido bênção.
O nosso desejo é que vamos continuar da forma que estamos fazendo. Vamos continuar ali realmente nos cuidando, vamos continuar ali zelando um pelo outro, com máscara, vamos abusar do álcool gel ou do álcool líquido para aqueles que gostam, mas sempre cumprimentou da forma que for ali, sempre o álcool, sempre buscando, em momento algum tirar a máscara, para que possamos, né, passar por esse momento juntos, guardados e protegidos pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Então que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente em nome de Jesus, mas estando de noite na presença do Senhor e que juntos possamos viver o querer e a vontade do Senhor, em nome de Jesus. De ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Nós entendemos. Eu me rendo. Sai do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala pra mim, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder,
descer.